Então eu sou Marcelo Zarski e eu pratico exercício para poder comer no final de semana. Eu sou Anderson Rosa, conhecido como Frater Goya, e existe 2 exercícios, o mental e o físico. Qual dos dois é melhor? Isso fica com você e o nosso convidado. Fica a pergunta. E o nosso convidado hoje é o Marcos. E eu sou o Marcos Rinaldi e o que eu tenho para dizer para vocês é supere seus limites. Oh, isso aí. Então é isso aí, gente. A gente vai falar com o Marcos Rinaldi. E trabalha com um aplicativo, com um projeto, muito mais que um aplicativo, como a gente estava falando antes, bem interessante, de superação de limites. E vamos trocar essa ideia com ele depois da nossa vinheta. Vou começar com a pergunta, tipo assim, que eu perguntei para a Bruna, né? E a gente quer saber, né? O que é o Desafio 365, né? Que esse é o nome do projeto em si, né, cara? Como que é, Marcos, assim? Legal. O Desafio 365, ele é um programa que o único objetivo dele é fazer com que as pessoas levem o seu corpo e a sua mente a uma foto de uma conquista memorável. Então a gente quer que as pessoas no final de 365 dias tenham uma conquista memorável. E memorável, lembrando, é algo que vale a pena ser lembrado. Eu costumo dizer que só quando você vai conversar com uma pessoa já bem velhinha e tal, que já está esquecendo das coisas, e esquece das coisas mais recentes e tal, mas ela tem um registro mental de alguma coisa que para ela foi importante de 60 anos, 70 anos atrás, e ela lembra daquilo com detalhes, com uma riqueza de detalhes, porque aquilo causou, o conjunto de emoções que ela viveu causou um registro tão grande na cabeça, né, daquela conquista, ou daquele momento, ou do medo, enfim, as emoções foram tão grandes que causaram um registro mental. O que a gente quer fazer, a gente fala da foto na galeria, porque é um símbolo, né, mas a gente quer causar que a pessoa conquiste por ela própria um registro. E a gente usa para isso, nosso grande diferencial é que a gente usa para isso ferramentas que a gente trouxe do ambiente de gestão empresarial, de empreendedores, né? A gente trouxe, por exemplo, uma das ferramentas que a gente usa é o OKR, que é uma ferramenta usada pelo Google, né? Criada pela Intel e usada pelo gigante Google. Então a gente trouxe isso, que estava lá, importou isso do ambiente empresarial e trouxe para a vida das pessoas e tem dado muitos resultados. Legal. Só para situar assim, a galera que vai ouvir, né? Que o desafio tem a ver com a parte de superação, no caso de prática de exercícios físicos, mudar hábitos. Corpo e mente, né? Ter esse lance saudável, assim. E daí eu já vou jogar isso daí pro nosso amigo Frater Goya ali, que o Goya, ele trabalha com uma prática também que trabalha com corpo e mente, que é o Tai Chi, né? Já trabalha há muito tempo com o Tai Chi Chuan, é mestre do estilo. Ele vai falar aí do estilo dele. Eu acho que tem umas coisas que vocês aplicam, talvez, que casam muito, cara, com essa ideologia do Tai Chi, cara. É muito, muito interessante. O que você acha, Anderson? Tem um pouco a ver, não sei, assim, nesse sentido. A gente está conhecendo agora também o desafio. Eu já conheço por causa da Bruna, obviamente, mas você está ouvindo falar agora. Que o Tai Chi, na verdade, a ótica dele é que, na realidade, assim, você não importa o corpo que você tem, mas o que você faz com o seu corpo, né? Então ele parte de um entendimento que qualquer pessoa pode praticar com qualquer tempo, em qualquer lugar. E por não utilizar aparelhos, então o Tai Chi tem esse diferencial, né? Inclusive da yoga, que muitas vezes depende do tapetinho, né? Um espaço ali, o solo, né? Para você fazer, e às vezes gente que tem restrições de coluna fica meio complicado a yoga. Ela, apesar de alongar muito e ajudar, dependendo do caso, né? Eu tenho aluno que tinha
lordose, cifose e escoliose. Tinha os 3 problemas bem graves. Então, por exemplo, o yoga deixava ele pior do que não fazer nada, né? Então, o tai chi, por ser em pé, ele tem esse diferencial, né? Então, ele permite você a qualquer lugar, a qualquer momento, e você regula a intensidade. Se você quer uma coisa mais aeróbica, você aumenta o ritmo, né? Abaixa a postura e aumenta o ritmo, né? Então ele tem essa facilidade, né? E é um exercício que foi criado aí há quase 600 anos, então ele já está bem depurado, né, pelos mestres, tal, né? A família Shen, que é a que eu represento, a família só faz isso. Faz 600 anos que eles não fazem absolutamente mais nada a não ser desenvolver a prática do Tai Chi Chuan. Então ele vai muito nessa ótica, né? E ele não tem nenhuma orientação nutrimental ou coisa assim, porque na realidade também se entende que você vai acabar, à medida que você vai fazendo mais exercícios, tal, você começa a perceber que o teu paladar vai mudando, o teu corpo vai pedir outras coisas, né? Se você vai comer feijoada e vai fazer tai chi, não vai rolar. Então você começa meio que a ir atrás de uma alimentação melhor por sentir mais o seu corpo, por ter um contato maior com o teu corpo, tá? Então não sei, dentro da ótica do Marcos, como que isso se encaixaria aí, né, no desafio aí. Não, total sintonia, assim. Na verdade, então vamos lá, falei da parte romântica ali no começo, né, do que a gente aplica, mas na prática, então, o que a gente tem algumas linhas de problemas, vamos dizer assim, que as pessoas acabam querendo entrar. Então, basicamente, ali 3 perfis de pessoas. Tá? Um perfil é aquela pessoa que, de repente, está numa situação de sedentarismo, né, de obesidade, muitas vezes associada ali ao sedentarismo. Diga-se de passagem, podemos falar sobre isso depois, saiu uma pesquisa com relação ao coronavírus, que a obesidade é o segundo, não uma pesquisa americana, a obesidade é o segundo fator de risco, né, fica atrás da idade para o coronavírus. Então, muita gente que veio a óbito, foi constatado que eram pessoas mais novas e vieram a óbito, muitas dessas pessoas eram obesas. Então, é um problema de saúde, realmente. Então, assim, outro tipo de pessoa é aquela pessoa que, de repente, precisa ganhar massa. Às vezes é uma pessoa que é o caso da Bruna, inclusive, né, Marcela? Ela queria ganhar massa. Às vezes, eu tenho, por exemplo, uma cunhada que ela é magrinha, tá? Foi magrinha a vida inteira, e ela é sedentária também. Então, diferente lá do obeso que tem dificuldade para emagrecer, ela tem dificuldade para ganhar massa. Ela é muito magrinha, come e tal, mas não ganha. Então a gente consegue também ajudar essas pessoas. E outro perfil são as pessoas que querem realmente se superar em alguma atividade. Então, por exemplo, alguém que já corre, de vez em quando sai lá, dá uma corridinha e tal, e essa pessoa quer fazer, por exemplo, a gente tem uma desafiante, assim que a gente chama nossa galera, a gente tem uma desafiante que quer fazer uma prova de 42 quilômetros, uma maratona. Então, assim, mas ela nunca teve a disciplina de fazer o treino como tinha que fazer e tal, e ela colocou esse objetivo para fazer uma maratona, e já anteontem, se eu não me engano, cumpriu a meia maratona. No meio do tempo, um pouquinho antes do período, ela já cumpriu uma meia maratona, que a gente quebra os objetivos, tem toda uma estrutura de processo, né? A gente quebra em objetivos. E o que a gente faz, Marcelo, quando eu falo que tem total alinhamento, é que assim, o maior problema, né, quando você pega alguém, por exemplo, sedentário, que entra na linha do sedentário, né, da obesidade, é a pessoa começar a se mexer. O Anderson deve ver esse problema lá no dia a dia, que assim, muita gente começa, não tem continuidade, né? A maior parte das atividades é assim, né, Marcelo? No Tai Chi, assim, eu dou aula 3 vezes por semana ali no Rondon, né?
é gratuito e tal, e o pessoal só tem que ir. E eu vejo muito assim, o pessoal diz, eu quero praticar, eu vou fazer todo dia. Quantos dias tem? Fala, são 3 dias. Eu venho todo dia. No geral, essa pessoa não vai. Tá? É aquela pessoa que paga a academia, já vai lá e faz o pacote do mês para ir todo dia se der e não vai nenhum. Passa o mês, ele paga a próxima e não vai nenhum. O que eu indico, o melhor resultado no meu caso, é ter percebido quando você diz para o sujeito assim, olha, escolhe um dia e vem um. Se você conseguir fazer 2 meses, um dia por semana, e se regular para vir, aí os outros vêm na sequência. A pessoa começa a vir 1, daí vem 2, aí vem 3, e aí a pessoa fica. A pessoa que diz assim, não, eu vou fazer tudo, agora é todo dia. Ele não vai. Né? É promessa de começo de ano, assim, promessa de ano novo. Não sei se o que você tem aí mais ou menos é esse mesmo percentual aí, né? Alguma coisa assim. Então, uma coisa que eu vejo, assim, só para mim fazer um parênteses aqui, assim, entre essa relação, por exemplo, tanto do desafio quanto do Tai Chi, né, que eu vejo na Bruna, né, que o Anderson já conhece há bastante tempo, então eu nunca consegui treinar Tai Chi lá com ele, na verdade por causa dos meus horários, assim, a gente nunca conseguiu conciliar, mas já fui algumas vezes. E quanto à relação à Bruna, porque assim, a Bruna, pegar como exemplo ela, assim, ela sempre foi indisciplinada para as coisas. Ela vai brigar com a gente depois, hein, Marcelo? Então, eu estava falando então do lance do paralelo entre o Tai Chi e a disciplina, né, do Tai Chi com o desafio 365, né? Daí eu peguei como exemplo a Bruna, do lance da disciplina, né? Que eu vejo nela que ela tem o desafio traz um lance de você se disciplinar a fazer a atividade, né, o que você se propôs a estar fazendo, né? Da mesma forma que a prática lá do Tai Chi também tem essa coisa bem de você superar, fazer as coisas. Lógico, lá no Tai Chi não tem tanto o foco, acho que físico, no sentido de o corpo perfeito, vamos dizer assim. Acho que também nem é a premissa do desafio, né? Você superar alguns limites, né? Mas eu acho muito interessante esse paralelo assim, dos dois, de disciplinar, de ter aquela regra de, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, que acho que falta muito isso no lance das pessoas fazerem não só prática de exercício físico, mas também como fazer outro tipo de atividade, né, aula de alguma coisa, né, sei lá. Eu compararia, Marcelo, por exemplo, se você quiser colocar quiser negociar e colocar um aluno teu no Desafio 365, o que acontece? Na verdade, o Desafio 365, a gente não vai indicar nenhum tipo de atividade, dizer que a pessoa tem que fazer isso ou aquilo, porque cada um tem o seu desafio, cada um tem o seu ritmo, enfim, a gente nunca vai entrar no mérito de o que você tem que fazer. Tá? E o que a gente tem é a ferramenta que vai trabalhar, como eu falei, alguns gatilhos mentais mesmo. Então, por exemplo, um dos gatilhos mentais é a competitividade. Então, assim, a competição é um gatilho que a gente usa muito, porque a gente tem pontos, e aí o aplicativo nos auxilia nisso, né, e a galera compete por pontos. Então, eles têm metas semanais de atividades para cumprir, né, e se naquela semana perdeu o ponto e vai ficar para trás. Então, esse vai ficar para trás, esse vai perder o ponto, não vou chegar no final, não vou ter a minha medalha, né? A minha medalha, a gente tem alguns níveis de medalha, né? Isso faz a galera pirar, assim. E outra coisa importante, a gente tem premiações, né? Então, lá, primeiro, a pessoa que tiver maior destaque na competição, tal, tem um concursinho no final. Por exemplo, nessa turma que a Bruna participa, vai ganhar um cruzeiro pela Costa Brasileira com acompanhante, viu, Marcelo? Então, a gente ativa o gatilho da competição. Outra coisa que a gente usa, assim, muito, muito fortemente, é a questão da meta. Né? Então, a pessoa tem meta com prazos definidos. E ela já começa sabendo que tem meta para cumprir rapidinho. Assim, dentro de 60 dias ela já tem uma meta, tanto um autodesafio, uma meta que ela gostaria de cumprir, quanto uma meta que a nossa equipe passa, sabe? Então tem um acompanhamento técnico, mensalmente as pessoas têm as medidas, elas veem gráficos de evolução,
né? Tem uma série de recursos que a gente vai utilizando para que a pessoa mantenha o foco. Porque o X da questão todo é que, por exemplo, tem um indicador das academias aí que em torno de apenas 15%, depois de 3 meses, a média das academias é que apenas 15% das pessoas ainda estão lá. Imagina, entrou 100 pessoas se inscreveram, depois de 3 meses só tem 15 que ainda estão lá. Então Pois a é. retenção é... Isso segue a regra de Pareto, né? Que na realidade a regra 80-20, né? Que entram 100 pessoas, só sobra 20 pelo filtro natural, né? Então, o problema não é, eu falo assim, o problema não é se pagar a academia fizesse a pessoa alcançar um objetivo, e lembrando que, assim, a gente realmente, Marcelo, não fala sobre corpo perfeito, né? É sobre o que você quer melhorar, como você gostaria de estar, é muito sobre isso, entendeu? Marcos, então, você pode repetir essa última frase? Picotou. Legal, então a gente fala assim que não é sobre o corpo perfeito, tá? É sobre o corpo que a pessoa gostaria de ter, como ela gostaria de estar, porque aí tem uma mudança de hábitos muito profunda, né? A pessoa imagina uma pessoa que é totalmente sedentária, tá? Que é uma grande parcela da população, totalmente sedentária, faz nada. E aí ela começa, na primeira etapa a gente tem atividades mais do que diariamente. Tá? E aí a pessoa começa a descobrir, porque tem um monte de objeção, né? A pessoa, primeiro ela fala que ela não tem tempo. Essa é a primeira objeção. E a gente faz ela descobrir que ela tem tempo. Que quem quer fazer, dá um jeito. Quem não quer, uma desculpa. Então a gente faz ela tirar todas as desculpas e arrumar tempo. Mas por exemplo, eu participo do programa. Tá? Essa turma que está em andamento, eu sou um dos participantes, claro que não concorro a premiações e tal, mas participo, marco meus pontos, tudo, porque a gente quer viver tudo na pele mesmo, para entender. Então, assim, já teve vezes eu sair 10 para meia-noite de casa, fazer uma caminhada na rua e tal, porque eu precisava fazer o meu ponto, era sábado à noite, era o último dia para fazer o ponto, e eu precisava fazer meu ponto daquela semana. Então, os gatilhos que a gente usa fazem as pessoas terem uma disciplina e uma frequência que não são comuns, não são típicas nesses 85% das pessoas que abandonam a academia. E se a gente for olhar dos 15 que estão lá, muito provavelmente 80% dos 15 que ficaram não vão ficar por um ano ou vão lá brincar na academia uma vez por semana e olha lá, entendeu? E aí, então, faz aquele exercício bem meia boca. Exatamente. Bota os 5 quilos lá no primeiro degrauzinho e faz as coisas. Pô, acho que eu tô nesse grupo. Marcelo, você é o nosso próximo desafiante, hein? Tô me descobrindo aqui. Pois vamos convencer já. A Bruna já tá na loucura já. E aí, viu, isso que você comentou, Anderson, a pessoa vai mudando realmente a alimentação, porque se ela se mantém ativa, é incrível, é uma coisa assim, se a pessoa está ativa, ela realmente, naturalmente, sem fazer nenhum outro esforço, ela tende a comer melhor, né? E no nosso caso, ela ainda valoriza mais, porque ela fala, cara, principalmente quem precisa emagrecer, de repente, quem quer perder peso, olha e fala, cara, eu fiz uma caminhada, aquela 1 hora caminhando ali, se eu chegar em casa e bater 2 pão francês, foi. Então eu vou com calma, entendeu? Então é bem nessa linha, sabe, que a gente vai trabalhar. E me diz uma coisa, o desafio é 365 dias, né? Mas aí, assim, você estabelece os objetivos por dia, por período, como é que funciona isso? Sim, eles têm pontuações semanais, tá? Que são de atividades que a gente trabalha. Então tem essas pontuações semanais, eles têm as metas de atividades que têm que ser feitas semanalmente. E aí a gente tem 3 grandes marcos, tá, no processo. Um dos marcos é em 60 dias, o outro marco em 180 dias e o marco final em 365.
Então eu vou dar um exemplo dos meus autodesafios, tá? Porque aí a gente tem um trabalho de coaching que vai fazer a gente entender o que a gente realmente quer. Tá? Então, como eu falei, eu tinha feito... Depois eu até posso falar um pouquinho sobre a origem do programa, né? Mas o programa, ele vem muito de vivência, mesmo de experiências. Então, eu tinha passado por um processo onde eu perdi 21 quilos, né? E corri uma meia maratona. Em 7 meses, eu fiz uma mudança de sair do sedentarismo, perder 21 quilos, correr uma meia maratona. E depois, quando isso acabou e tal, eu acabei machucando o joelho. Isso não era um programa, isso foi, né, eu passei por essa etapa. E eu voltei a engordar. Eu tinha 108 quilos lá antes de emagrecer e eu voltei para 107. Falei, cara, então eu tinha ido lá para 87 e depois voltei para 107 de novo. Eu falei, cara, tem tipo, o que eu fiz lá no passado? O que eu preciso continuar fazendo? E tentando realmente entender esse processo, né? Então, assim, a gente foi descobrindo esse caminho aí a partir de uma experiência pessoal. Então, o que a gente convida as pessoas, eu ia falar do meu exemplo de meta, né? Então, quando eu entrei, estava lá com 107 quilos, eu coloquei uma meta para mim. A minha meta foi, olha, nos primeiros eu preciso perder 10 quilos. E aí, a minha meta é diferente da meta técnica da equipe, tá? Então, a gente tem uma nutricionista, a minha nutricionista me deu uma meta lá em percentual de gordura, uma meta certinha, técnica. Porque nem sempre perder peso significa, né? Perder peso eu posso perder líquido, posso perder músculo, pode não ser bom, pode ser ruim. Mas, como minha meta pessoal, eu posso colocar o que eu quero. A gente estabelece isso, tá? A meta técnica da nossa equipe é outra coisa. A minha meta pessoal era perder 10 quilos. Por quê? Porque eu gostaria de voltar a correr uma meia maratona. E perder peso é essencial para quem quer correr. Porque você não corre pesadão. Você machuca, né? Vai machucando o joelho, tornozelo e tal. E não consegue, né, produzir também. Ok, nos primeiros 60 dias eu perdi os 10 quilos. Na verdade, perdi 11,4 quilos. Bati a minha meta, meu autodesafio. O meu autodesafio para 180 dias, que ia dar agora no dia 30 de junho, era correr 10 km. Eu já queria correr 10 km. Ok, já cumpri. Cumpri tem 15 dias aí, mais ou menos. Corri os meus 10 km. Então eu já emagreci ao todo, até agora. Eu já perdi de gordura. Deixa eu fazer a conta aqui. Ele está mudando todo dia. Já deu 18 quilos até hoje. Então, do dia 1º de janeiro até aqui, já deu 18 quilos. Tá, eu já corri os 10 quilômetros, que era a meta para o meio do ano. Então, eu bati a meta um mês antes, um mês e pouco antes. E a minha meta, né, maior, a minha foto memorável vai ser, né, atravessando a linha de chegada e correndo 21 quilômetros de fora a fora, sem parar de correr. Esse é o meu objetivo. Então, assim, a gente leva a pessoa degrau por degrau. Então, ela tem a meta semanal para cumprir. Daí tem a meta de 60, de 180, de 365. E para muita gente é emagrecer. Tem gente que as metas são... Eu tenho gente que é 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos. E você tem quanto de altura? Eu tenho 1,80. Então você estava aí em torno de 30 quilos a mais, 35 quilos a mais. É isso? Na verdade, assim, isso depende um pouco segundo a nutricionista... eu devo chegar em torno de 85 quilos, aí é um bom peso para mim, pela minha composição óssea e tal, porque é um pouquinho mais complexo esse cálculo, né? Então, assim, o ideal, na verdade, o que a gente olha é o percentual de gordura, tá? Essa é a meta técnica, e a gente que está dentro do programa, a gente sabe que o ideal é você olhar o percentual de gordura. Porque, assim, você pode, por exemplo, não tem um peso ideal. Eu posso estar com 100 quilos, poderia estar com 100 quilos. Se eu tivesse muito musculoso, o músculo pesa muito, então eu poderia estar com 100 quilos e estaria muito saudável. Então, o peso não é... A gente se conhece, então, por exemplo, eu me conheço, tá? Eu posso estabelecer um peso que eu sei, conheço um pouco do meu corpo. Um peso confortável. Mas, em linhas gerais, para eu correr, eu sei que se eu estiver acima de
90 quilos, eu corro muito desconfortavelmente. Abaixo de 90, eu já corro muito mais leve, muito mais gostoso. Você imagina, com 107 quilos, eu estava correndo com 17 quilos a mais nas costas. Imagina você carregando quase 4 sacos de... 3 sacos de arroz e 2 de feijão. Imagina o que é você correr 20 quilômetros com isso no braço. Então, assim, mas isso vem... Eu estou dando um exemplo do meu caso. Mas, tecnicamente, a gente vai olhar percentual de gordura. Então, na minha faixa etária, se não me engano, eu tenho que estar entre 16% e 18% de gordura corporal para estar bem. Então, um homem, na minha faixa etária, 16% a 18% de gordura. Então, assim, o excelente. O excelente é manter entre 16 e 18. Se eu estou falando, não tenho o número que me veio, que eu tenho na cabeça aqui, mas a nutricionista faz esse acompanhamento, sabe? Então, o que a gente tenta fazer é que a pessoa também faça essa adequação. Então, olha, quantos por cento você tem que ter de composição corporal? Como é que é a tua composição corporal? Entendeu? Por exemplo, a mulher tem números que ela não pode chegar muito abaixo, né? Porque, por exemplo, a mulher tem o seio, né? Normalmente tem ali a bunda e que tem gordura ali, né? Então, ela tem percentuais maiores e dependendo se é uma mulher que vai ter filho, às vezes ela não pode baixar muito esse percentual de gordura, pode atrapalhar de alguma forma. Então, tem um monte de detalhezinhos técnicos, né? E essa parte técnica a gente deixa para o nutricionista e ela acompanha. A gente sempre tem no programa uma nutricionista que acompanha. Eu fiz aqui eu peguei aqui a percentual de gordura por idade, só para a gente ter um valorzinho, que aí já fica aqui de referencial, né? E lembrando o que você falou, que na realidade isso é um cálculo individual, né? A nutricionista vai ter que avaliar você, então não dá para ser só aqueles cálculos prontos ali, né? Calcule agora aqui, você clique agora e diga, né? IMC, por exemplo, né? O pessoal olha para o IMC. A nossa nutricionista abomina o IMC, porque assim, o IMC é só uma relação de peso e altura. Então, se você pega alguém que é, por exemplo, um cara muito musculoso e bota no IMC, dá obesidade grau 2. O cara é um fisiculturista e dá uma obesidade grau 2 no cara, entendeu? Por quê? Porque ele é muito pesado para a altura, o músculo pesa muito, né? O volume né, do músculo é muito menor do que o volume da gordura. Então, o IMC é uma das coisas que a gente não olha, por exemplo, tá? Não considera essas calculadorazinhas de IMC que tem aí na internet, a gente não olha. E aquele deu um percentual pelo Saúde em Movimento, é o site, que ele botou menos de 30 percentual, né? 13 para os homens, 18 para as mulheres, entre 30 e 39 anos de idade, 16,5% para os homens, 20% para as mulheres, né? Esse é o ideal, né? O ideal. Entre 40 e 49, 19 para os homens e 23,5 para as mulheres. Entre 50 e 59, 20,5 para os homens e 26,5 para as mulheres, né? Mostrando aqui aquela diferença que você falou entre homens e mulheres, né? Quase chega a dar, em alguns casos, por exemplo, no começo, chega a dar 30% de diferença do valor. E também mostrando que isso é só um valor referência, né? Não é uma verdade, né? Não é uma coisa absoluta. Na verdade, né? Assim, uma nutricionista, quando eu falei lá, na minha faixa etária aí deu 16,5 por esse site. Eu realmente não sei esses números de cabeça, porque na verdade nem é o meu papel dentro do programa, né? A gente tem a nutricionista justamente para acompanhar isso. Mas assim, essa faixa, esse percentual de gordura, realmente essa faixa do percentual de gordura é o indicado, né, praticamente para todos os indivíduos. Então assim, se você fizer o teu cálculo, porque diferente do IMC, então quando você faz uma bioimpedância bem certinho, da maneira correta, num equipamento bom, ou as nutricionistas fazem aquela nossa, me fugiu o nome, mas que mede as dobras de gordura, né? Que é aquele negocinho que aperta as dobrinhas de gordura. Então aquilo lá dá um cálculo muito preciso. E aí a pessoa sabe. Então, olha, por exemplo, eu estava no começo, se não me engano, com 32% de gordura corporal. Eu devia estar com 16%, eu estava com 32%. Então, assim, não há... daí não há muito onde fugir. O cálculo é esse mesmo. Quer estar
no percentual de gordura ideal, e aí tem duas formas de você baixar o percentual de gordura, né? Uma forma é queimar a gordura, e dependendo do nível que você tá, quando você já tá magro, e ainda tem os falsos magros, né? A pessoa tá magrinha. Esses dias a gente fez uma bioimpedância de uma estagiária até que estava fazendo um trabalho com a gente, bem magrinha, bem magrinha. E daí deu, acho que 29% de gordura corporal. E daí a nutricionista estava explicando pra gente que ela é uma falsa magra. Falou, ela é totalmente sedentária, ela não faz nada, então você olha, ela é pequenininha, só que a composição corporal dela é péssima, ela só tem gordura, ela não tem músculo. Então ela é uma falsa magra. Na verdade, o que ela tem que fazer não é perder gordura, porque senão ela vai sumir, só vai ficar no couro. O que ela tem que fazer para aumentar o percentual de gordura, na verdade, é aumentar a massa magra. Então ela tem que ganhar músculo, e como ela ganha o músculo, então ela vai ganhar peso muscular, o percentual de gordura vai reduzir. Então ela não tem que perder gordura. Então por isso, essa parte, a gente está entrando aí nos detalhes bem técnicos, né? Que, como eu falei, aí vem, dentro do programa, vem a equipe que faz esse tipo de trabalho. Tá? E aí, além do aplicativo, vocês têm uma equipe de consultoria, digamos assim. Exatamente. Na verdade, a gente tem... Então, assim, no programa, a gente tem uma nutricionista que acompanha, tá? A gente tem um suporte de educadores físicos, né? Então, a gente direciona as turmas com, por exemplo, hoje se alguém tiver uma dúvida, vou dar um exemplo, nós tivemos uma desafiante que derrubou um tijolo no pé e quebrou, trincou o osso do dedão. Então ela não podia fazer atividades, me ligou desesperada, olha, eu não posso, tal. Eu falei, opa, como assim não posso? Você não pode apoiar o pé no chão, mas fazer atividade você pode, calma. Usa, aí a gente tem uns dias livres lá, falei, usa esse recurso que é justamente para isso, tá? Então usa nesse começo, teu pé tá muito inchado, realmente dói só de encostar no chão, e nós vamos, junto com a nossa equipe técnica e de educação física, a gente vai preparar alguns exercícios de braço para você que você pode fazer sentado. E aí a equipe está preparando agora, então vai mandar exercícios para fazer sentada ou para fazer deitada e tal. Então a gente, apesar de a gente não prescrever exercício, não é o papel do Desafio 3 assim, mas num caso desse, então assim, vou parar de fazer atividade porque eu machuquei o dedo. Tá? Então se a gente consegue ajudar, a gente tem essa equipe que dá esse apoio, entendeu? Então a ideia é não para, segue, vamos embora. No Tai Chi, no Tai Chi a gente tem alguns exercícios estáticos, como a famosa postura de árvore, que consiste em você apenas ficar parado numa posição, numa determinada postura. Só você tem que fazer isso, né? E os exercícios e o trabalho dele começa a dar resultado a partir ali de meia hora, né? Então... Na mesma posição? Na mesma posição. E aí... É um exercício isométrico que chama aquele... calistenia, né? E na realidade, assim, você parado nessa posição, você vê que teu corpo começa a vibrar, né? É uma posição meio simples. Você começa a vibrar e a pessoa... E o músculo, porque o músculo começa a fazer vibração, né? Então, por exemplo, no caso dela... a única coisa que ela faria é ficar em pé. E ele trabalharia o músculo igualmente. Você termina, se você ficar... Tem pessoas que ficam 2 horas. Tem um filme chamado O Homem do Tai Chi, que o personagem principal da história, ele dorme nessa postura, né? Ele fica em pé e dorme. Então, por exemplo, seria uma postura indicada justamente, inclusive para esse tipo de situação. Não consigo me mexer, mas ficar em pé você pode? Posso, então, ok, tem aqui a postura para você. Nós precisamos incluir, hoje o nosso aplicativo não tem essa modalidade, nós precisamos incluir. A gente não tem a modalidade, se o participante quer pontuar lá, ele tem todos os tipos de atividade que a gente vai criando, né? Sempre que surge um novo a gente vai colocando. Esse é um que nós temos que adicionar. Inclusive depois vamos conversar em box, me passa para você de repente indicar alguma posição lá para ela. Não dá, né? Quer ver? Deixa eu ver se tem aqui se aqui no chat dá para colar uma figurinha. Deixa eu ver aqui.
Enquanto Ou eu vou ali. passar para o Marcelo no Telegram, Eu e passo o daí, contato do Marcos também para você. e daí você já passa para ele para ficar aqui no meio da conversa aqui. O... E, Pode falar, Marcos. o Anderson, esse é muito, muito o espírito mesmo do Desafio 365. Primeiro, supere seus limites, é a frase que a gente leva para os desafiantes, porque limite tem todo dia, problema tem todo dia. Olha a pandemia, olha o que está acontecendo agora. Esses dias eu mandei para um áudio para os desafiantes, falei, gente, quem estava querendo uma desculpa, agora tem a desculpa perfeita. Se alguém está querendo desistir, ó, a hora é agora, porque vocês agora têm a desculpa, né, inquestionável. Todo mundo está mandando vocês ficarem em casa. Só que aí a gente fez o seguinte, né? A gente, quando começou a pandemia, nós criamos videoaulas. Na verdade, a gente, todos os dias, nós estamos agora há pouco, eu estava na gravação, a gente pegou professores, então pegou um professor de yoga, aliás, uma instrutora de yoga, uma instrutora de ritmos, uma instrutora de funcional, uma instrutora de pilates, e todos os dias a gente transmite aulas ao vivo, criamos um portal. Tipo, a gente mexeu muito rápido, com 25 dias que tinha começado a pandemia, a gente estava com um portal ativo, com aulas ao vivo, que não era, isso é um over delivery, tá? É uma entrega total a mais, não estava no script, vamos dizer assim, mas a gente sumiu esse custo para poder entregar. Então hoje eles têm um portal, todo dia tem uma aula, eles podem participar ao vivo ou acessar a aula no portal e fazer uma aula exatamente 40 minutos. Então hoje já tem lá deve ter perto de umas 60 aulas gravadas já, né, porque são várias por semana, e então a gente entregou isso, mas o espírito não pare. E o segundo, quando a gente falou inclusive da yoga, Marcelo, muita gente falou, mas yoga não é atividade, não queima caloria, yoga vai valer. A gente falou, cara, quem está falando isso nunca fez, não sabe o que está falando. E proporciona muitos benefícios. Eu não conheço realmente, né, essa modalidade, mas você viu que eu evitei falar, que eu nem sei se eu sei falar certo ela ainda, né? O Tai Chi Chuan? O Tai Chi Chuan, tá certo? Isso. Até aproveitando, assim, o Tai Chi, na realidade, muita gente se engana por dois motivos. Uma, porque ele é muito disseminado no mundo inteiro como exercício de baixo impacto. Só lembrando que baixo impacto não quer dizer sem esforço, né? São duas coisas diferentes, né? Que é o que você está dizendo aí. E outra, que ele, por não ter impacto, é muito indicado para a terceira idade. Então todo mundo pensa em Tai Chi Chuan, pensa em velhinha e mulher grávida. Não pode fazer. Então vai lá para o Tai Chi. Mas ao contrário, né? O estilo Shen, por exemplo, ele é lento, mas ele exige musculatura. Então ele exige às vezes mais musculatura que outros tipos de exercício, em especial das pernas, né? Que eu conheço, também posso estar falando uma besteira, mas que eu conheço, é o único exercício que efetivamente consegue deixar durinha a parte interna das coxas, né? Que é o calo, né? Que toda mulher diz, minha parte interna das coxas é mole, não sei o que faz para endurecer, né? E o Tai Chi, devido às posturas, ela vai fortalecendo, é o exercício poxa que coxa, né? Então ele exige muito musculatura, controle muscular e alongamento. Ele não é tão aeróbico como outros exercícios. Que aí que queimando caloria, aí é mais exercício aeróbico do que exercício de força, né? Me corrija se eu estiver errado. Né? Então, na verdade, tem uns estudos aí, o pessoal mostra que esse exercício muscular também, né, de fortalecimento muscular, também tem uma queima calórica bem interessante, né? Hoje, antes se achava que não, hoje já tem uns estudos aí, como eu falei, eu não sou profissional de educação física, tá? Mas a gente acompanha, né, e tem alguns estudos que realmente mostram que o que se acreditava, só queima caloria o exercício aeróbico. Na verdade, o exercício ali, essa atividade muscular também faz uma queima calórica bem interessante. E são focos diferentes, né, na prática, né?
Então ele pode ser complementar, inclusive para quem se lesiona, falando aí no desafio, né, do 365, ele pode auxiliar na recuperação de lesões. Então ele também é interessante, que justamente o que acontece? A pessoa faz o desafio, se lesiona por qualquer coisa, eu trabalho no escritório e caí da escada, me machuquei, não posso mais fazer. Né? A pessoa já tem o argumento. Aí você usa o contra-argumento. Não, mas tem aqui exercícios que você vai conseguir fazer com essa lesão. Né? Para recuperar essa lesão. Eu acho que nós temos que conversar mais, viu? A gente se conheceu aqui já na gravação, mas a gente tem que conversar mais. Eu acho que a gente pode fazer algumas coisas juntos aí, de repente. Ó, se você topar, vou fazer um convite aqui já assim. Se você topar, a gente tem algumas aulas, algumas vezes no ano, e agora, né, não estamos fazendo por causa do Covid, mas uma vez no mês, pelo menos, a gente faz um encontrão com essa galera. Né? A gente tem uma turma aí em Campo Mourão, então essa turma que é presencial, e de repente a gente podia fazer um aulão de, se você topar aí, se for possível, não sei tecnicamente se é possível, mas para você demonstrar a modalidade. E aí a gente pode fazer até uma aula, como é um pessoal que já está acostumado com exercício físico, fazer uma aula mais pegada assim na exigência, até para o pessoal sentir que não é essa coisa moleza, né? Olhando lá devagar o pessoal com movimentos lentos, isso aí é muito, né? É muito lento, que é o estigma, né, do Tai Chi. Eu vou fazer, não uma comparação, mas talvez uma comparação dessa sensação que as pessoas têm. Né? Isso acontece, além de acontecer com o yoga, que a gente já comentou, acontece muito no Pilates. Né? Eu vi a nossa instrutora dando uma aula de Pilates, as primeiras, eu olhando, a gente assessorando ali na gravação e tal, na transmissão, e cara, moleza, a pessoa ergue a perna ali, fica a perninha erguida, com os bracinhos erguidos, e esse é o exercício. E aí um dia eu peguei e falei, vou fazer essa aula aí, vou fazer essa aula. Peguei a gravaçãozinha e fui fazer a aula. Aí você dá valor, você fala, cara, como é que essa menina consegue fazer isso e falar ao mesmo tempo? Que elas fazem falando, né? Corrige a postura, vamos contar, 1, 2, 3, fala. Cara, ficar 20 segundos numa posição, tem hora que você fala assim, meu Deus, 20 segundos é demais. O meu professor de Tai Chi, quando ele vem, ele é da Irlanda, e quando ele vem para o Brasil, ele faz os exercícios de resfriamento, né? Depois da prática. Então a gente treina 3, 4 horas, fala, agora vamos resfriar o corpo para tirar as toxinas, né? São 600 agachamentos no final da aula. Nossa! Né? Meu Deus! Dá para você ter ideia do nível do cara, né? Então, aí você pensa, puxa, né? Fazer... Então não é tão simples, né? Sim, desse lance da atividade, eu baixei um aplicativo uma vez de yoga, até a Bruna fica tirando sarro. Eu falei, vou fazer, daí o aplicativo dava algumas aulas gratuitas, daí eu coloquei lá no mais iniciante, assim, para fazer algumas posturas, né? O yoga também tem todo esse lance espiritual também e tal, é uma prática bem, né? E tem algumas linhas, né? Tem linhas diferentes de yoga. Daí tem as posturas, daí, nossa, tinha umas posturas lá que eu não conseguia fazer. Coloquei um tapetinho no chão lá, mas que nem você falou do Pilates aí, cara. Porra. E realmente a instrutora, o instrutor tava lá fazendo no vídeo, tipo assim, numa coisa tão leve assim, sabe? Aí você dá valor pra elas realmente. Mas eu não ganhei tudo isso. Ô Marcelo, a nossa instrutora de yoga é a Dalmi. Ela é uma das... Eu nunca ouvi falar numa pessoa que fez uma faculdade, 4 anos de yoga. Tá? Então, ela fez 4 anos, fez faculdade de yoga, isso há 30 vários anos atrás. Então, assim, é uma pessoa... eu acho que eu não posso falar a idade dela. É antiético, é antiético. Se ela ficar chateada, fazer o quê? Então, assim, ela tem 59 anos... e aí, cara, você vê ela fazendo umas posições e é sério, na aula você olha ali e fala, cara, é fácil. E aí você vai fazer aula em casa, que eu estou fazendo, estou aprendendo com as aulas que ela está dando para todo mundo do Desafio 365. Eu acho que
você já praticou, Marcelo, não sei se você já fez alguma coisa, já praticou também, Anderson? O desafio não. Não, mas Sim. Já, sim. Então, assim, tem muitos benefícios, mas realmente a gente vê ela fazendo, né, aquelas posições e fala, não, se ela tá fazendo, eu também faço. Qualquer um faz. Não é assim aí não. Você vai, cara, e vê que não é assim o negócio. Não, o próprio alongamento. Tem isso também, né, cara? O próprio alongamento necessário para você desenvolver bem a yoga é uma coisa que você tem que conquistar. Não é qualquer um que tem, não. Né? Eu falei ali que às vezes a yoga pode ser uma limitação, o estar deitado, mas eu acho que o alongamento, tanto muscular quanto de tendões, é uma coisa que é uma conquista que você tem que fazer e é difícil. Não é simples, não. Sim. Né? E o próprio Tai Chi também. Né? Ele tem essa coisa porque a gente entende que o movimentar rápido é fácil, que aí o cara faz estabanado lá e eu me agitei um monte, né? Agora fazer isso certo com alinhamento de joelho, quadril alinhado, coluna, é outra conversa. É a hora que você alinha tudo, você percebe que muitas pessoas não sustentam o próprio peso do corpo. E isso não quer dizer pessoa obesa. Estou falando de gente até, inclusive pessoas magras, que é um fiapo, e que não consegue sustentar o próprio corpo. Né? Se você bota numa postura, vamos abaixar, né? Que nem o agachamento. A pessoa faz 10 agachamentos e está morrendo. Né? Exato. Então... Hoje a gente fez uma atividade no funcional aqui de manhã, e a atividade era... É difícil de explicar, né? Mas era mais ou menos assim, você ficava de joelho e daí sem levantar, ficava como se fosse agachado assim, né? E levantava as pernas e voltava a ficar de joelho, né? E aí eu estava acompanhando a aula, estava fazendo, a instrutora fazendo, e eu fui fazendo atrás da câmera ali, estava acompanhando, fui fazendo. E daí ela olhou a minha cara de desespero para trás da câmera e começou a rir no meio da transmissão, porque ela olhou para minha cara primeiro encharcada, depois da terceira repetição ali, da terceira sessão do negócio, e com aquela cara de que estava morrendo, né? Mas claro que eu não estava nem ligado na minha cara de que estava morrendo. Eu vi a hora que ela começou a rir ao vivo, né? Esse lance aí, cara, a gente está falando bastante especificamente aí da prática de atividade. Mas o lance de postura e coisas que não trazem tanto impacto, assim, eu vejo isso bastante, porque eu dou aula de guitarra, né? E eu vejo bastante nos alunos de música, porque música é uma prática que trabalha muito mente também, mas ele é uma coisa muito motora, né? Quem toca piano, quem toca guitarra, instrumentos de sopro, voz também, né? Que trabalha muito com diafragma. Se você não conhece seu corpo, cara, você não consegue. Por mais que seja um hobby, o Anderson foi meu aluno bastante tempo, assim, eu sempre falei disso, o lance, tem muita coisa que é motora mesmo, assim. Você tem que pensar em fazer, mas você tem que estar com a mão fazendo. E tem tudo a ver, sabe, esse lance do corpo, de estar mexendo. Tem tudo a ver com o que vocês dois estão falando aí, assim, porque eu tava pensando aqui, os caras falando de exercício e yoga e tai chi, e o que eu faço? Eu toco guitarra, tipo, dou aula. Eu fiquei pensando assim, cara, mas eu acho que isso tudo tem a ver, porque onde eu quero que o lance de você de conhecer o teu corpo, né, eu acho que tem muito disso, né, como você falou, o desafio veio de algo que você vivenciou, muitas vezes, provavelmente foi por uma coisa que você não estava bem com você mesmo, vamos dizer assim. Eu vou contar depois. Depois você conta essa história. Da história. Sim, seria legal, né? Mas assim, você não estava bem e quis fazer algo para mudar de vida, vamos dizer assim, e isso foi o lance de conhecer você, né? E eu já tive uns papos assim com o Anderson, da gente se conhecer, a gente mesmo, assim, né? Você acaba vendo coisas e fazendo coisas, e descobrindo coisas que você fala, caraca, eu faço isso, né? A autopercepção, né? Isso. Exatamente, a percepção do você, né?
a gente está num mundo a gente muito é muito rápido as coisas, né? Acontece tudo muito rápido, você não para sentar e se enxergar, né? E talvez essas práticas, né? O Tai Chi, o desafio, né? Dentro dessa ideia que tem dentro do desafio, você falou dos gatilhos, de tentar, é tudo coisas para fazer com que as pessoas olhem para elas e falem, eu posso fazer isso, né? Eu vejo a mesma coisa, eu vejo quando eu estou dando aula, porque muitas vezes tem alunos que chegam para fazer aula comigo que querem realmente aprender música, querem tocar, vamos dizer assim. Mas tem alunos que chegam assim, eu dei aula para um senhor de 70 anos, e ele chegou e falou assim, cara, eu sou bem velho, eu tenho muita dificuldade para aprender, mas eu gosto de vir aqui para você me ensinar a tocar alguma música lá do meu tempo, que eu gosto de tocar, e quero trocar uma ideia com você e tal. E é isso que eu quero fazer, é uma terapia para ele, sabe? Então, assim, eu vejo muito isso do lance da pessoa buscar alguma coisa para se sentir melhor, cara. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, assim, sabe? Apesar de serem áreas diferentes, assim, sabe? Muito legal isso, cara. Você sabe, Marcelo, que um amigo meu que está no desafio me chamou uma vez, a gente caminhando, porque a gente tem, os desafiantes têm esse costume de preciso conversar, vamos fazer uma atividade junto, e aí você sai fazer uma caminhada junto e faz amigos, e descobre, inclusive, novos amigos. Mas sair fazer uma caminhada com ele, esse é um outro gatilho que a gente usa, tá? Que é o gatilho da parte social, né? Fazer alguma coisa em conjunto, né? Então a gente usa muito isso, usa comprometimento social, né? As pessoas postam coisas nas redes sociais, se comprometem com as pessoas que elas conhecem, depois fica difícil pra caramba de voltar atrás. Então, assim, tem um monte de coisinha aí, tem um monte de estratégia por trás. Mas uma coisa que esse meu amigo me disse foi o seguinte, ele falou, cara, você já pensou que a metodologia de vocês dá pra aplicar em tudo? E é claro que a gente não abre o leque, porque, cara, daí a gente não faz nada bem feito. Mas, por exemplo, um aluno teu de música, que chega lá e fala assim, se você perguntar para ele, cara, o que você quer estar tocando daqui a um ano? Como é que você quer estar? Vamos colocar um desafio para você? Eu quero fazer uma apresentação com 10 músicas, blá, 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 blá. E aí, cara, então é o seguinte, você vai, esse aplicativo aqui, você vai treinar no mínimo, eu vou ter meta de treino semanal, e você vai ligar o aplicativo e treinar durante esse tempo aqui, e vai marcar teu ponto, e a galera toda aqui da escola está competindo, entendeu? E você vai postar uma foto, e você vai ter uma atividade em grupo aqui uma vez por semana, enfim, a mesma teoria, porque tem a ver com disciplina, tem a ver com não inventar desculpa, sabe aquele dia, eu não treinei porque meu filho estava doente, ou sei lá, meu cachorro morreu. Cara, o cachorro, o filho está doente, beleza, depois que ele dormiu às 11 da noite, se você quer, você pega das 11 à meia-noite e treina, entendeu? E faz acontecer. Então, onde entra, eu falei, assim, eu não sou nutricionista, não é essa a minha parte, vocês viram eu falando isso algumas vezes, não é a minha parte, a parte de educação física, eu falo que eu estou em evolução, né, nesse processo, e a minha identificação, inclusive, vem com muita gente justamente disso, de não ser um profissional de educação física, porque todo mundo espera que um profissional de educação física ou um professor de uma modalidade vai ser expert naquilo, né? Vai ser bom e ele ganha, ele vive disso e tá tudo certo. O nutricionista tem mesmo que falar de comer saudável. E aí você pega, eu falo, eu sou, cara, uma pessoa normal, entendeu? Que tem as mesmas dificuldades que a Bruna tem para encaixar na rotina das atividades, que o fulano tem, né? Então a gente pega e traz isso para mostrar para as pessoas, e entra aí a minha parte, de pegar, botar estratégias, né, que é isso tudo que eu falei, que vem da minha expertise do mundo empresarial. Então pegar essas estratégias e mostrar para as pessoas que, cara, tem as metas, tem a forma de fazer, e quem quer fazer dá um jeito, vamos dar um jeito de fazer. Então a gente trabalha muito isso, né, porque senão a pessoa vai postergando, não começa, vai começar a fazer segunda-feira, vai começar o Tai Chi segunda-feira, não vai, né, no final do ano eu quero estar bem, não vai. A mesma coisa o cara da guitarra.
O cara que a vida inteira ele olha, nossa, qual é o sonho da sua vida? É tocar bem guitarra, cara. Nossa, eu tenho uns amigos que falam, nossa, o sonho da minha vida era tocar viola bem. Eu brinco com viola, assim, de vez em quando. O sonho da minha vida era tocar viola. Daí eu falo, você já tentou? Não, nunca comecei, mas é o sonho da minha vida. Eu falo, pô, você tá sonhando pra caramba, né? Sonha bem esse cara, né? E nunca nem fiz uma aula, então que sonho é esse? Então o que a gente faz é isso, você quer aprender a tocar guitarra? Cara, então vamos colocar meta, vamos colocar prazo, vamos saber que não é só meta e prazo, você tem que ter disciplina, e vamos dar ferramenta de ter disciplina. Se a gente botar o desafio 365 lá na tua escola, Marcelo, você vai ter excelentes músicos no final de um ano, porque a galera faz o que tem que fazer. Só que tem um detalhe, é para quem realmente quer. A pessoa que quer mais ou menos entra no desafio 365, desiste nos primeiros 60 dias. A gente teve numa turma de 40, 2 desistências. Tenho 2 perguntas disso que você acabou de dizer. Quais são os principais desafios que uma pessoa vai encontrar ao enfrentar o desafio 365? Pessoais, assim, né? Não estou dizendo desafios dados por vocês, mas da própria pessoa, né? Quais são os principais inimigos que ela tem contra si mesmo? E segundo, se é possível aplicar essa metodologia para outras áreas, né? Como a própria guitarra, de repente aprender uma língua. Existe um 365 para aprender inglês, né? Começando pelo fim aí, né? A gente teve uma conversa, inclusive com um professor de inglês e tal. Nesse momento a gente não quis estender, tá? A gente está segurando realmente, porque a gente entende que se a gente abrir esse leque, a gente não vai fazer nada bem feito. Porque exige além da metodologia, exige um acompanhamento, igual no caso de atividade física, um acompanhamento focado na atividade. Então, mas, cara, eu diria que dá para aplicar para quase tudo que se quer aprender e que se exige disciplina e exige tempo. Porque, por exemplo, a pessoa que quer emagrecer igual 30 quilos, não vai fazer isso com aquela dietinha de 21 dias que ela compra na internet. Não vai. Então, a gente fala de objetivo grande, a gente não está falando. E objetivo grande para a pessoa. Para mim, tipo, vamos lá, vamos voltar na Bruna lá, para ela bater na gente mesmo. Tá? Ela vai bater mais em você, que está mais próximo, Emerson. Então, assim, vamos dizer, eu não sei a meta dela, vamos dizer que é ganhar massa e que ela queira ganhar 4 kg de massa magra, de músculo. Cara, é mais difícil ganhar 4 kg de músculo do que perder 10 kg de gordura. Na boa, para quem vivencia isso na prática, é mais difícil. Para quem olhar, às vezes no final do ano, tipo, tua meta era essa. E às vezes para ela é uma realização gigantesca, uma coisa que ela vai olhar, cara, tô realizada, entendeu? Então, assim, muito, a gente, né, tem esse foco na atividade física, mas dá para aplicar os princípios, tanto é que os princípios vieram do universo empresarial. Então dá para aplicar em equipe de venda, daria para aplicar em um monte de situações. Qual era a primeira pergunta mesmo? Era os primeiros inimigos que a pessoa enfrenta quando vai começar o desafio. Na verdade, assim, o primeiro, o bicho pega assim, os mesmos inimigos que ela tem fora do desafio, ela vai ter dentro do desafio, que é assim, ela vai sentir a vontade de não fazer atividade conforme ela tem que fazer, no começo. Então, assim, o começo é bem mais intenso, a gente começa com uma dose de adrenalina, galera, é bem intenso o começo, é uma fase de choque que a gente chama. Tá? Então, assim, ela começa a não achar tempo. Tá? Então, hoje o dia foi corrido, hoje não sei o que, hoje cara, no dia a dia a gente tem todas as desculpas para não fazer o que tem que ser feito. E não são muitas vezes desculpas, são dificuldades mesmo, né? Igual eu falei, o filho está com febre e você vai sair para a rua caminhar, poxa, mas o filho está com febre, mas igual estou falando lá em casa, né? Eu tenho filhos, sei bem dessa realidade.
Ah, o filho está com febre, mas você vai sair para a rua fazer uma caminhada, por exemplo, é uma coisa simples. Cara, daí, dentro de um normal, você não faria. E isso vem como uma dificuldade. Então as pessoas acabam se superando no sentido, não, mas a minha esposa está aqui, ele está com uma febrinha baixa, aí você começa, a esposa está aqui, ele está com uma febrinha baixa, eu vou caminhar aqui em volta da quadra, com o celular no bolso, cara, eu posso ir, ele está dormindo, entendeu? E aí você começa, mas a dificuldade é essas objeções, eu não tenho tempo, é a maior dificuldade, a maior de todas é eu não tenho tempo, é a grande. E depois a alimentação que começa a pegar, cara, porque você tá cuidando da alimentação, de repente você fala, hoje eu vou comer hoje eu vou comer um pedação desse bolo aqui. Daí amanhã tem a festa de confraternização da empresa, você vai comer, vai tomar cerveja, mas não vai tomar uma lata de cerveja, vai tomar, né, todas as latas de cerveja, porque é a confraternização da empresa, precisa tomar. Daí no outro dia, poxa, almoço da mamãe, eu preciso comer a macarronada da minha mãe. E no outro dia é pão quente. E no outro dia, e aí, como diz um amigo meu, foi o boi que acorda. Né? Porque depois que a pessoa ela sai do trilho, é um pouco mais difícil ela voltar. A gente tem todo um trabalho para isso. Para manter a pessoa, para falar assim, cara, não importa o que você fez ontem, faz a partir de hoje, continua a partir de hoje. E a gente também não aplica uma dieta, o Desafio 365 não tem muito a ver com uma dieta necessariamente, tá? É assim, nós estamos muito mais focados no objetivo do que no caminho que você vai fazer para alcançar o objetivo. É mais uma educação alimentar. Mas a educação hoje, por exemplo, no Desafio 365, a gente não dá cardápio, não tem, não, você tem que comer isso. Meu foco é no resultado final. Por exemplo, eu, nesse período até agora, e eu não estou falando isso para não incentivar as pessoas e nem muito menos para desvalorizar a nutricionista, tá? Muito longe disso. Tá? Mas no meu caso, eu não fui na nutricionista. Por quê? Porque eu já fui várias vezes, eu já sei o que tem que comer. Na boa, eu já sei o que tem que fazer. Então, assim, eu já sei que, de manhã, cara, e aí hoje minha rotina, por exemplo, que não é, lembrando aquilo que eu falo, não a gente é super, o mais comum impossível. Mas assim, cara, levanto, vou lá, mãozinho, fatinha de pão integral. Achei um pão integral que eu gosto, porque ninguém merece comer esse pão integral que parece uma bucha, né? Então assim, um pãozinho integral gostoso, né? Café, tiro o açúcar, lanchinho das 10, uma fruta. No almoço, cara, diminui um pouco o arroz, diminui um pouco o feijão, bife. Então, são coisas simples, nada de, lá, 10 horas da noite, em vez de chegar e bater um pratão de macarronada, cara, eu vou comer mais light, vou comer um peixe, um franguinho, uma salada. Então, não tem nada muito restritivo, assim. Posso fazer uma pequena intervenção para o pessoal, para os nossos ouvintes não malharem você? Que na realidade pode ter essa ideia, realmente, ele deu a entender que não é importante a nutricionista. Não, eu entendi que você falou que não é o seu papel, o papel do Desafio 365, suprir o papel do nutricionista. Né? Isso mesmo. E que na realidade o desafio não o trabalho do desafio não é oferecer cardápios, a pessoa tem profissionais para isso, que vão ser os nutricionistas, mas que a grande barreira é justamente você cumprir aquilo que a nutricionista tanto te orienta, ou pacotes que você faz de dieta aí, né? Que na realidade não é a dieta em si o problema, mas é a tua barreira em mudar um comportamento. Exatamente. E assim, eu diria assim, alguns perfis de pessoas, para alguns objetivos, não vão de repente, eu não quero ter um cardápio restritivo, não quero ir lá fazer um cardápio, eu sei me alimentar bem, eu sei ter uma alimentação balanceada, porque o essencial, a gente sabe o essencial. O essencial tá aí, coma frutos, verduras, legumes, né, carnes magras. Então, assim, o essencial a gente sabe. O que eu digo assim, nem todas as pessoas que estão no desafio procuraram um nutricionista necessariamente para ter resultado. É claro que tudo que, se você fizer com acompanhamento de uma nutricionista, isso vai impulsionar muitos resultados. O trabalho do nutricionista, tanto é que tem
né, o nutricionista da equipe e tal, então é imprescindível, assim, é muitíssimo importante. Agora, a gente pega pessoas que falam assim, cara, eu já fui, tipo, 10 vezes, tentei 10 vezes iniciar tratamento nutricionista e eu não consigo fazer o cardápio, né? Vem aquele cardápio fechadinho, quadradinho ali, eu não consigo fazer. E aí, essa pessoa consegue ter resultado dentro do Desafio 365, às vezes, pegando todos os princípios que ela aprendeu com a nutricionista, mas sem ir lá fazer um cardápio fechado, que foi o meu exemplo. Eu não fui lá refazer um cardápio, né, com aquilo certinho, que hora que você tem que comer e tal, mas eu peguei todos os princípios que eu, sim, já tinha ido algumas vezes em nutricionista, e, cara, com esses princípios eu sei o que eu posso fazer de alimentação balanceada. Então, assim, a ideia é, não necessariamente, dependendo do seu objetivo, não necessariamente você é obrigado a ir uma nutricionista. E sim, é muito bom. E sim, eu recomendo ir. Tá? Mas cada caso é um caso. E é isso que disso que a gente fala. O foco é o objetivo final. Daí esse respeito da dieta, né? O Tai Chi ele é um estilo de Kung Fu, né? Ele vem da arte marcial. E uma vez eu perguntei para um mestre de Kung Fu, que eu conhecia lá, o mestre Li Chun-De, eu perguntei mesmo, mas tem alguma dieta, por exemplo, específica para o Kung Fu, né, ou para a gente melhorar a qualidade da energia da gente? Ele falou, é comer metade do que você tem fome. Se você quer comer 2 pratos, come um. Se você quer comer um pão inteiro, come meio. Se quer tomar 2 latas de cerveja, tome uma. Né? Essa é a única dieta que eu sigo. Eu sempre me mantenho um pouquinho com fome. Isso aí. A minha uma das a nutricionista que é parceira, inclusive, do programa, como eu falei, fiz acompanhamento dentro com ela, não estou nesses últimos períodos fazendo, mas ela falava assim, olha, você tem que sair da mesa com um pouquinho de fome. Você não pode ficar lá na mesa, porque depois o teu estômago vai mandar a informação de que tem comida lá, mas demora um pouquinho para ele mandar. E se você comer até ele encher e ele falar assim, cara, tô falando aqui do jeito bem, né? Se ele dá o alerta enquanto você está comendo, quer dizer que você já passou do ponto. Exatamente, quer dizer, cara, olha, o estômago está te falando, já enchi, não cabe mais nada, para de mandar comida. Entendeu? Então ela falava assim, olha, sai da mesa com um pouquinho de fome que não tem problema. Daqui a pouco o teu estômago vai falar, cara, ele vai mandar a informação pro seu cérebro de que você está saciado. É muito, muito legal. E se eu quero... Bom, acho que eu vou deixar essa pergunta pro Marcelo, que eu tô vendo que ele tá ali só rindo da gente falando. Vou deixar para você, para perguntar onde que a gente começa a encontrar o Desafio 365. Como é que contata essa turma? Você que é o host, hoje eu tô invadindo. Mas assim, só pra gente ir caminhando para uma reta final aí do bate-papo, tá legal, mas também a gente não pode estender muito, né? Fala pra gente, assim, Marcos, assim, eu sei que o Desafio 365 provavelmente começa no início do ano e termina no final do ano, né? Pelo menos esse foi assim. Essa é a primeira turma, vai ter mais uma outra turma, vai começar, por exemplo, pode ser em outras datas, como que é? Para quem quer participar, por exemplo. Por exemplo, eu quero participar do desafio para a próxima turma, por exemplo. Legal, vou mandar o link de inscrição. Né? Bacana. Na verdade, assim, a gente abre turmas. A primeira turma foi essa que iniciou no dia 1º de janeiro. Tá? Nós tínhamos a intenção de esperar a primeira turma, colher todos os resultados da primeira turma para lançar uma nova turma. Tá? Essa era a nossa intenção inicial. Só que os resultados começaram a nos surpreender tanto, logo nos primeiros 60 dias, a gente tem depoimentos gravados, inclusive de gente assim, cara, com resultados incríveis. E os meus resultados, a gente tem a coach do programa, né, que é sócia, inclusive, na empresa, ela reduziu 13 quilos, por exemplo. Então, a gente tem resultados tão bons que a gente pegou. Agora, quando começou a pandemia, a gente lançou uma turma pequenininha, com a intenção de ajudar algumas pessoas que, nesse momento de pandemia, não podiam sair de casa, tal. Como a gente estava gravando as aulas, a gente ofereceu isso. Então, a gente tem uma segunda turma que começou, foi uma turma bem restrita mesmo, com pouquíssimos alunos ali, com 20 alunos. E nós temos projeto de, antes do final do ano, abrir uma nova turma. Tá? A gente não tem a data ainda certinha. Então, por exemplo, quem tem interesse,
Se entrar lá em www.desafio365.com.br, tem um formulário lá de interesse. Tá? Então é só registrar lá, olha, tem interesse, me avise quando, tem um formulário lá para avisar quando abrir uma nova turma. Então pode avisar, registrar o interesse lá que a gente vai avisar quando abrir. Tá? A gente não tem a data, mas o que a gente sabe é que provavelmente, por causa da procura que está tendo, a gente... É porque começa a aparecer os resultados, né? Aí o cara fala, o que você está fazendo? Me conta! E as pessoas começam a nos procurar. Então a gente deve abrir uma nova turma aí antes do final do ano, antes do previsto, a gente deve abrir para poder ter mais pessoas impactadas aí. Massa, muito legal. Pô, cara, legal. O custo disso é muito alto, assim, para quem quiser participar é caro, como que é, assim? Ou é um valor acessível, como funciona? É um valor super acessível. A gente... Considerando assim, quem quer fazer academia, ou faço academia, ou faço desafio, sabe? Tipo, meio nesse sentido. Sim, não, legal. É um valor acessível, tá? Considerando aí eu não vou entrar necessariamente no valor exato, porque essa nova turma que a gente vai abrir, a gente ainda não fechou o preço, então não vou me comprometer aqui. Mas eu diria que a relação custo-benefício aí é muito, tendo em consideração, como eu falei, um acompanhamento, né, que a gente faz até com nutricionista, todo o acompanhamento que é feito, o valor, quando a gente olha no final, você fala, cara, é muito, muito barato. O valor agregado dele é barato. A relação de custo-benefício dele é muito positivo para quem tá fazendo. E outra coisa é assim, as pessoas às vezes falam, eu falo que o caro é você pagar academia e não fazer. Sim, com certeza. Estupidamente caro. Né? Então, assim, é um processo. Por exemplo, quem está lá na obesidade, a gente teve uma pessoa que disse que desistiu da bariátrica, ia fazer uma bariátrica, começou a fazer o desafio 365, começou a ter resultado, mandou inclusive um áudio para nós, tal, falou, olha, chegou aqui minha vez de fazer a bariátrica, me avisaram hoje, mas eu disse que não vou fazer mais a bariátrica. Então, assim, quando você olha para uma situação dessa, por exemplo, né, quanto custa, quanto uma pessoa gasta, mesmo que tenha plano, mesmo que seja pelo SUS, mesmo que qualquer coisa, só o fato de fazer um corte na barriga, sim, cara, então, assim, o custo-benefício realmente é muito bom. Tá? E a gente não tem nada que seja parecido ao Desafio 365. É um programa extremamente original, não foi copiado, assim, né? Um programa extremamente original e que faz realmente as pessoas chegarem aos resultados. Bacana. Para fechar aí, Marcos, conta aí, você falou que ia contar um pouquinho da tua história aí, a gente está no finalzinho, como que rolou isso, né? Que você falou que foi uma vivência, né? Uma experiência tua, e daí só pra gente fechar com a tua história de vida aí. Vou tentar contar resumidamente. Não sei se o Anderson quer falar mais alguma coisa aí também. Não, quero só ouvir. Na verdade, assim, então, tentando resumir bastante, no dia 18 de fevereiro de 2015, acho que aí começa a história, tá, nasceu meu primeiro e até agora único filho. Né? E aí quando você pega aquele bichinho na mão, assim, pequenininho, a gente não sabe direito pegar e tal, né? Mas a sensação, eu falo que até esse dia, eu olhava para, né, nas minhas orações, falava, Senhor, se o Senhor um dia quiser me levar aí, ó, andava de moto, para baixo, para cima, a hora que quiser me levar, eu tô pronto, pode levar que tamo junto. Né? E desse dia para frente eu olhei, mudei um pouco a oração, né? Falei, olha, Senhor, agora aquelas orações de trás lá, o Senhor desconsidera que eu mudei um pouco o discurso. Porque você olha e fala, cara, eu agora não posso mais morrer assim, né? Tem um ser aqui que depende da gente. Então as orações começam a mudar, me dá uma vida longa, deixa eu ver os fios desse caboclo aqui crescer, né? Me permita e tal. Enfim. Então, bem impactado com isso, e 75 dias após o nascimento dele, chegou na minha mão o diagnóstico de câncer de tireoide. Né? Então eu recebi esse diagnóstico e aí aos 30 anos com um filho com um diagnóstico de câncer na mão, com
108 quilos. Meu exame de sangue, eu falo que parecia aqueles gráficos da Bolsa de Valores, né? Que você olha assim, altos e baixos. Eu não acertava um na faixa que tinha que acertar, né? Colesterol, triglicerídeos, tudo zoado, né? Estressado, enfim. Mas eu olhei para esse cenário lá em 2015 e falei, cara, né? O que vai ser de mim? Né, aqui e tal. E acho que a primeira vez que você olha, apesar de, no meu caso, ter sido um caso, né, bem simples, relativamente simples, mas o nome, né, essa doença, quando você olha para o nome câncer, né, assim, às vezes as pessoas até se chocam quando você fala assim, câncer é um nome chocante. Assim, a pessoa, no mínimo, eu falo que a gente para pensar assim, cara, eu não sou imortal, posso morrer. Enfim, isso balançou bastante, né, mexeu bastante comigo. E no ano seguinte, depois de fazer tratamento, cirurgia, radioterapia e tudo mais, no ano seguinte um amigo me chamou para participar. Eu era presidente do Conselho de Jovens Empresários aqui de Camporão. Um amigo me chamou para trazer um projeto de Maringá, que era um projeto que tinha uma competição, que as pessoas, que era bem legal, que era um projeto de 60 dias e tal. E eu falei, você coordena? Pode trazer. E aí quando eu olhei o projeto, falei, cara, eu tô precisando desse negócio aqui. Olha, isso aqui, né, aquela minha dor lá de estar obeso, de estar, pode me ajudar. Enfim, participei do programa, perdi 13 quilos. Uma amiga minha, que era um projeto, era uma brincadeira entre amigos, tá? Era uma competição. Que é a origem, a inspiração do Desafio 365 vem dessa competição, vem dessa brincadeira. Que era uma brincadeira entre amigos mesmo, tá? Mas essa brincadeira deu muito resultado, porque tinha, né, algumas ideias assim, de competição. O espírito era competição. E aí perdi 13 quilos, fui convidado por uma amiga me ligou, falou assim, e aí Marcos, agora vai voltar a ganhar os 13 quilos? Falei, claro que não. Falei, qual a sua estratégia para não perder, para não ganhar? Eu falei, não, eu vou continuar fazendo atividade física e tal. Ela falou, daqui uns dias você vai estar de novo do mesmo jeito, porque você estava fazendo muita atividade, parou, vai voltar a engordar. Eu falei, tá, o que você sugere? Sugiro que você faça uma meia maratona. Ah, legal, Roberto Frambella. Roberto, o que é uma meia maratona mesmo? Só para eu saber. Ah, são 21 quilômetros correndo. Falei, Roberto, se eu correr 100 metros, eu tropeço na minha língua e caio. Não dá para mim, esquece. Tá falando de algo inalcançável. E aí, ela me convidou para participar da meia maratona do Rio. Ela estava formando um grupo para ir para lá. Isso era em novembro, a meia maratona era em junho. E aí eu falei para minha esposa olhou e falou, que legal, vai. Né? Eu até hoje acho que era com segundas intenções, então eu só estava querendo ir passear no Rio de Janeiro. Enfim, aceitei, acabei comprando a passagem, me comprometendo, né? Falei, dá esse negócio, dá o pacote aí que eu vou comprar e eu não corro, mas vou procurar uma assessoria de corrida e vou começar a correr. E aí procurei uma assessoria de corrida e tal, e em 7 meses consegui fazer essa meia maratona. E aí no final do processo tinha perdido os 21 quilos e tal. Então daí no ano passado, né, eu olhei e falei, cara, eu tinha machucado o joelho, voltado a engordar, falei, eu quero descobrir o que eu fiz de certo, porque eu sei que perder 21 quilos não é fácil, não é para qualquer um, não é de qualquer jeito. Correr uma meia maratona também não é fácil, não é para qualquer um, não conheço tantos meio maratonistas assim. O que eu fiz de certo lá, que deu tão bom, e o que eu fiz de errado. E vou pegar esse compilado, e aí no meio desse processo teve eu fui presidente do Conselho de Jovens Empresários aqui do Paraná, e a gente criou uma competição baseada naquela ideia de Maringá que a gente trouxe para Camporão. Nós criamos uma brincadeira, uma competição em 16 cidades, deu 200, em 2 anos que eu estive à frente do Conselho, a gente deu quase mais de 500 inscrições. Então a gente tinha brincado muito, né, com os princípios do que é o Desafio 365, né, falo abertamente isso, que os princípios vieram de lá, as ideias, as chamas iniciais de ideia vieram de lá. E a gente, né, enfim, peguei o que eu tinha aprendido lá, o que deu certo, o que deu errado, sentei pela primeira vez, olhei e falei, cara, eu preciso escrever isso. Tá, a gente escreveu uma metodologia, que hoje tem 60 páginas de metodologia escrita, foi lá, inclusive registrou isso e tal, e a gente lançou a primeira turma, né, e aí o resto da história você conhece. Então vem dessa vivência realmente, sabe? E como eu falo que, cara, às vezes as pessoas estão falando disso. Primeiro que demorou muito para eu aceitar dar a cara para falar sobre isso,
como a gente está fazendo aqui, porque eu não me senti uma autoridade no assunto, e não sou uma autoridade em atividade física, eu não sou uma autoridade em nutrição, mas assim, toda a essência do negócio veio de trazer as estratégias empresariais, e cara, nisso eu tenho uma vivência realmente muito profunda. Então, juntando as estratégias empresariais com a minha vivência, me faz poder falar sobre isso com muita tranquilidade hoje, entendeu? E é essa a origem. E a gente vai agregando pessoas boas e tal, e a coisa vai funcionando. E eu te digo que esse é um programa que vai mudar a vida de muita gente daqui pra frente. Muita gente. Legal, massa. Pô, legal pra caramba a história, cara. Achei bem história de superação mesmo, né? Dá um filme isso aí, cara. Com certeza, é muito legal. Parabéns aí pela luta, pelo desempenho, né? Sim, e por ter feito isso uma coisa sua, né? Sim, exatamente. Você pegou do lance que você estava lá vivendo e transformou em algo para se superar, né, e viver bem, né? O resultado final é estar bem, né? Isso que é legal. Qual que é a sua formação, Marcos? Cara, eu sou formado em informática empresarial. Ah, tá. Vendi nesse meio todo aí que eu te contei, eu vendi uma empresa de informática, que eu tinha de tecnologia, a gente cuidava de empresas, vendi em 2018, porque eu não tinha na cabeça de promover o Desafio 365, ele nem existia ainda, mas em 2018 eu vendi a empresa super bem, ela vinha desde 2007, empresa estável e tal, porque eu chegava na frente da empresa, ficava meia hora na frente, dentro do carro, olhando para ela, sem vontade de entrar. Tá? E a empresa super bem, tá? 11 anos, tivemos uma trabalhista, clientes super bons, carteira boa. Mas eu olhava para minha esposa e falava, amor, eu não estou cumprindo minha missão de vida aqui. E assim, eu sinto... eu vendi a empresa, processo, pensando assim, eu preciso cumprir minha missão de vida, minha missão é impactar positivamente a vida das pessoas. E eu não estou fazendo isso instalando servidor para os outros e tipo, isso é commodity de serviço. Se eu não fizer, qualquer um vai lá e faz e está tudo certo. Eu preciso impactar a vida das pessoas. E aí, devagar, o Desafio 365 foi tomando conta da minha vida, foi engolindo meu tempo. Eu falei, cara, é isso. Aqui eu transformo a vida das pessoas. E aproveitando, então, dá pra gente dizer também que, em certo aspecto, foi aquele lance de perseguir o sonho, né? Além de uma mudança de atitude pessoal com relação ao próprio corpo, virou ir atrás do seu sonho, né? Do seu sentido, né? Exatamente. Hoje levar isso para outras pessoas, que eu olhei, como eu falei, foi muito difícil para mim assumir, poder abrir para falar. Eu tentei colocar nutricionista falando pelo programa, tentei colocar educador físico falando pelo programa, tentei colocar coach falando pelo programa, e recentemente, isso é muito recente, tá? De 60 dias para cá, eu olhei e falei, cara, eu preciso falar sobre o programa. Claro. Eu tô fugindo de uma coisa que não é... Tipo, eu tentava colocar as palavras na boca das pessoas e não dava certo. Eu falei, cara, não tá dando certo porque não é a vida deles, né? Não é a experiência deles. Então eu preciso levar essa história para outras pessoas e assumir isso como uma paixão mesmo e tal. E é o que a gente vai fazendo. Não por necessidade, tá? Depois que eu vendi a empresa, como a gente sabe que nem só de paixão a gente vive, né? Eu acabei aceitando 2 sociedades. Como eu entendo a parte de tecnologia, eu participo de uma empresa que ela trabalha com securitizadoras, a gente faz antecipação de recebíveis e tal. Participo de uma startup de consórcios, que a gente está investindo também. Então, assim, tem as empresas que pagam as contas lá em casa, e o Desafio 365, a gente quer, sim, fazer crescer muito, precisa estar como um negócio, precisa girar como um negócio, precisa dar resultado para a gente poder levar para mais pessoas, mas o Desafio 365 entra muito como paixão e como um negócio muito sério hoje que a gente está encarando. Tá? Legal. E daí, antes do Marcelo fechar, eu queria aproveitar o momento e dizer aqui, se tiver algum roteirista, algum diretor de cinema, a gente vai intermediar a sua história e fazer um roteiro de um filme de superação. Né? Motivação. Isso,
Hashtag supere seus limites. Supere seus limites, exatamente. Então fica a dica aí, Netflix, para produzir, né? Mais uma produção. Tem um detalhe interessante. Quem quiser acompanhar as atividades da galera, além do Instagram do Desafio 365, que é @desafio365.oficial, é só digitar a hashtag Desafio 365, porque todas as fotos publicadas, a galera coloca a hashtag. Então você vai entrar lá, vai ter muita foto de atividade física da galera, muita foto de conquista, é fácil de rastrear, traquear a gente lá pelo Instagram. Hoje em dia é fácil de traquear tudo, né? Se eu souber a hashtag lá, já era. Pô, mas legal, fica a dica aí pra galera. Marcos, muito obrigado, cara. Prazerzão em conhecer você aí, cara. Legal tua história, cara. Legal teu trabalho aí, pô. Muito legal a tua visão, assim, de querer ajudar a contribuir pra vida das